Amém. Boa noite, igreja. A paz de Cristo nos seus corações. Graças a Deus, como é bom estar aqui nesta noite. Quero agradecer a oportunidade ao nosso pastor Renê, à irmã Jaísa, junto com os outros pastores, de estar emprestando, o púlpito, a plataforma, o altar do Senhor, para a gente estar trazendo a palavra de Deus. E me sinto muito honrado, me sinto alegre, sou feliz porque eu tenho Jesus no meu coração. Amém? Você tem Jesus no seu coração? Amém? Glória a Deus. Estamos encerrando, o mês da família. Amanhã ainda tem o culto de oração, vai estar encerrando amanhã, mas hoje, é quando a igreja toda está aqui, então vamos estar encerrando hoje, E creio que Deus falará em nossos corações. Tivemos várias pregações aqui, pessoas, servos e servas do Senhor, que trouxe mensagem de fé, de esperança para a nossa família, para que nós podemos, fazer que a nossa família seja abençoada por Deus. Amém? E muitas mensagens maravilhosas eu escutei, eu assisti, várias delas, e eu fui ricamente abençoado, E hoje teve, uma pregação abençoada da nossa diaconisa, Fátima, E foi muito bom. Amém? E nós vamos estar aprendendo mais um pouquinho aqui sobre família. Amém? Vamos estar orando ao Senhor, primeiramente. Aleluia. Senhor, glorificado seja o teu santo nome. Rendemos todo louvor, toda honra a ti e toda a majestade, ó Pai. Reconhecemos a tua soberania, ó Pai. Ó Pai, reconhecemos que sem ti nada podemos fazer. Nada, e não somos nada sem ti, ó Pai. Ó Pai, que tu venhas me diminuir, Senhor, que tu venhas crescer neste altar, ó Pai, neste lugar. Ó Pai, tu já está falando, Senhor, desde o louvor, ó Pai, dessa peça que tivemos aqui, que bênção, Pai. Ó Pai, que possamos ouvir e praticar a sua palavra para a nossa família, colocar em prática, ó Pai, em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus. O tema que eu quero compartilhar com vocês nesta noite, o título diz assim: o propósito do casamento. Quantos casados tem aqui? Amém? E quantos que pretendem casar ainda? Amém, irmã Jaqueline. Isso aí, irmã Jaqueline. Meu diácono, abençoado. Você mora no meu coração, o diácono Ney está ali. Glória a Deus. Obrigado, seja bem-vindo. Amém, um beijo no seu coração. Aleluia. Então, quem ainda pretende casar, que vai casar, você que é jovem, nós, tem um propósito de um casamento, E aí eu falo a vocês, qual o propósito do casamento? Vocês vão pensando aí, imaginando. Qual o propósito de um casamento quando Deus é o centro de tudo? Qual é? O que a palavra de Deus fala sobre o casamento? A Bíblia tem muito a dizer sobre esses assuntos. Amém?
propósito. Vamos ver lá o propósito do casamento? Vamos lá em Gênesis, capítulo 2, verso 24. Olha o que diz aí. A minha está na linguagem de hoje. Amém? E está ali no multimídia também. Olha o que diz aí. E por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe, para se unir com a sua mulher. Os dois se tornam uma só carne, pessoa. Amém? Aleluia. O que significa a palavra propósito? Eu faço essa pergunta a vocês. E ali está a resposta. Projeto, intenção, aquilo que se busca alcançar, objetivo. Amém? Então, o propósito quer dizer projeto, intenção, aquilo que se busca alcançar, objetivo. Podemos, então, dizer que o propósito do casamento é ter objetivo, é projetar, né? Quando você se casa, muitos casais falam, vamos gerar uma família, vamos ter filhos. Não é isso que a gente pensa? Amém? Então, é projetar o propósito do casamento, é ter objetivo. Saber que Deus os separou para ser uma só carne entre homem e mulher. Em nosso relacionamento, através das nossas atitudes, né, podemos despertar em nosso cônjuge a sensação de estar no céu ou no inferno. Como foi o tema, né, o teatro aqui, enquanto, né, eles estavam na presença do Senhor, enquanto eles estavam buscando a face do Senhor, o inimigo não tinha poder para tocar neles. A família continuava avançando, a família era abençoada. Mas quando eles deixaram de buscar, né, de ler a palavra, de colocar Jesus no centro da sua casa, tudo começou a desmoronar. Tudo começou a dar errado. Não foi isso que nós vimos aqui? Então, em nosso relacionamento, através das nossas atitudes, podemos despertar em nosso cônjuge a sensação de estar no céu ou no inferno. Pode ser um jardim de felicidade ou um deserto de frustração e mágoas. Por isso que tem muitos divórcios. As pessoas não conseguem ceder, não conseguem perdoar, não conseguem conversar, dialogar, não conseguem entrar em denominador comum, no mesmo propósito. Muitos desconhecem qual o principal propósito do casamento. E por isso que em todo o mundo, a maior parte dos casamentos terminam em divórcios. A maior parte. Estão entendendo até aqui, amém? A instituição do casamento vem desde a criação do mundo. Quando Deus criou a terra, tornando-a habitável,
para todos os seres viventes. Está registrado lá em Gênesis capítulo 1, verso 27. Vamos estar lendo. Vai estar lá no multimídia. Aleluia. Diz assim. Deixa eu beber um pouquinho de água. Dá licença, irmão. Olha o que diz aí. Assim Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou, o homem e a mulher. Esta afirmação nos dá uma pista do propósito da instituição do casamento. Isso já nos mostra, né? Por que nós fomos criados? Qual o propósito? Deus criou Adão do pó da terra. E Eva da onde? Da costela, da onde? Do Adão, de Adão. Em seguida, Deus os levou juntos para uni-los no sagrado matrimônio. Está registrado lá em Gênesis, capítulo 2, verso 21 ao 23. Diz assim: Então o Senhor Deus fez com que o homem caísse num sono profundo. Enquanto ele dormia, Deus tirou uma das suas costelas e fechou a carne naquele lugar. E aí, dessa costela, o Senhor formou uma mulher e a levou ao homem. Então o homem disse: Agora sim, esta é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Ela será chamada mulher, porque Deus a criou do homem. Que maravilha, né? Deus criou o homem e a mulher para ser um só. Não é o que as mídias falam, querem implantar na sociedade, na igreja. Não. Deus criou o homem e a mulher para serem um só. Amém? Glória a Deus. E aí eu pergunto a vocês nesta noite. Tópico 1 diz assim: como viver um casamento com propósito? Como viver um casamento com propósito? Para ambas partes, homem e a mulher. Tendo sabedoria, tendo respeito, tendo cumplicidade, tendo fidelidade, honrando um ou outro, tendo equilíbrio para resolver situações adversas, tendo o quê? Diálogo. Num casal tem que ter diálogo. Respeitando o limite um do outro. Respeitando o limite um do outro. Ajudando em seu ministério ou no seu trabalho.
ter tempo para orarem juntos. Tem que ter tempo para estar orando junto, buscando ao Senhor, pedindo ao Senhor a orientação, para que possamos colocar a nossa família nas mãos do Senhor, para nos orientar, buscar a felicidade o do outro, buscando a felicidade do outro. Vocês lembram que eu falei que você pode, na introdução eu falei que a sua casa, você pode, ter escolha da sua casa ser o céu, ser um pedacinho do céu, ou pode se tornar um inferno. Lembra que eu falei lá atrás? Quando eu estava digitando, escrevendo, Deus me trouxe a memória do irmão Luiz Cláudio, Porque, sabe gente, às vezes nós queremos casar, e não sabemos o propósito, nós não entendemos o propósito de um casamento, não entendemos o que Deus quer de nós. Deus quer sempre abençoar a família. Amém? E aí veio na minha memória, falando sobre céu ou inferno, um pedacinho do céu da sua casa, é que lá em casa eu tenho 3 filhos. É Felipe, Luiz Felipe, Jéssica Cristina e Luiz Fernando. Eu vou falar o nome dele aqui, Luiz Felipe está aí, está lá atrás. Graças a Deus que ele está aí, junto com a sua esposa. E aí a gente tinha um conflito, de vez em quando, eu e meu filho. Por sermos parecidos, como minha esposa fala, na personalidade. E aí, eu não aceitando as coisas que ele fazia, e aí ele não entendendo, e a gente entrava naquele conflito. E teve um dia que estava demais o calor, nos pegou. E aí eu cheguei para ele, peguei ele assim no braço, comecei a gritar com ele, perdendo a minha razão como pai. E aí minha esposa, meus 2 filhos ficaram assim, nervosos. E aí minha esposa chegou para mim: eu não nasci para ter uma família de derrota. Eu não nasci para que a minha família fique nesse dilema, com discussão. Eu nasci para ter uma família que louve ao Senhor. Eu estou falando assim, mas lá no dia, ela chegou assim e falou: eu não nasci para isso, meu esposo. E eu caí em si.
eu caí em si. Eu falei, Senhor, eu quero ser um pai abençoado, quero abençoar o meu filho, eu quero que minha família seja reconhecida por Ti, eu quero fazer minha esposa feliz. E aí, eu decidi, daquele dia em diante, ter momento certo de falar, tendo equilíbrio para resolver situações, respeitando o limite dele, o meu limite, o limite da minha esposa. Escolha que eu tive que fazer. Escolha que eu tive que fazer. Sabe? Nós vivemos uma geração diferente da nossa que, né? Nós vivíamos lá atrás. Eu sempre falava, meu pai falava comigo, meu filho, não sei o quê, não sei o quê. Eu, sim, senhor, pai. Minha mãe, é isso, isso e isso. E eu, sim, senhora. Mas, hoje em dia, nossos filhos, né? Não é que eles não nos respeitam, eles respeitam a gente sim. Mas só que eles gostam, né? De dar opinião, né? Não aceita a gente dizer não, quer sempre o quê? Por quê? E eu não entendia isso. Estão entendendo? Eu não entendia isso. Mas fazer, né? Um anúncio aqui. Mas eu fazendo o encontro de casais. Eu participando do Renovando as Alianças. Eu ouvindo pregadores, servos do Senhor, que trazia a palavra no culto da família, aqui no altar, lá na Rua 5, fazendo gabinete com o pastor Renê. Eu comecei a entender o propósito de um casamento. Eu comecei a entender o propósito de ter uma família. Amém? Glória a Deus. Então é isso, irmãos. E aí eu pergunto, eu sendo marido, o que devo fazer para que o propósito do casamento aconteça na minha vida? Na vida da minha esposa e da minha família. Aleluia. Olha o que está escrito em Efésios, capítulo 5, verso 25. Olha só, eu perguntei, nós sendo maridos, quantos maridos tem aqui? Ih, caramba. Amém? O que devo fazer para que o propósito do casamento aconteça na minha vida, na vida da minha esposa e da minha família, dos meus filhos. Olha o que diz aí. Marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. É isso que devemos fazer, maridos. Você que vai casar, que vai ser esposo, temos que amar a nossa esposa, assim como Cristo amou a igreja
e deu a sua vida por ela. É protegê-la, é estar junto com ela, é entendê-la. Amém? Amando, honrando-a, protegendo-a, assim como Cristo amou a sua igreja. E aí as esposas, eu sendo esposa, você sendo esposa, o que devo fazer para que o propósito do casamento aconteça na minha vida, na vida do meu marido e da minha família? Qual é? Está lá em Provérbios, capítulo 14, versículo 1. Diz assim: a mulher sábia constrói o seu lar, mas o que não tem juízo o destrói com suas próprias mãos. O que quer dizer com isso? O que quer dizer isso? Mulher sábia. Algumas versões está mulher sábia que edifica a sua casa, não é isso? É tipo assim, o esposo perde o emprego no trabalho, ele perde o seu emprego. E aí, seu esposo sai para procurar emprego. E aí não consegue emprego. Chega frustrado, chega triste. E aí, a mulher chega, poxa, não conseguiu nada? Caramba, você está... O que você está fazendo na rua? O que você ficou fazendo até agora, essa hora na rua? Mulher sábia é aquela que fala para o seu esposo: amor, falar, né? Meu amor ali. Amor, eu estou com você. Eu estou contigo. Não importa a circunstância. Vamos até o fim. Você vai conseguir. Nós vamos vencer com a ajuda de Deus. Deus nos prometeu, nós vamos herdar a terra prometida, sim, meu esposo. Eu estou lembrando aqui, quando eu fiquei, uma vez desempregado, e aí a gente, eu e minha esposa, lá em casa, no caso, eu estava sem dinheiro nenhum. Sem dinheiro nenhum. E aí, ao cheguei para ela. Não, aí eu pensei, que... Eu falei assim, pronto, agora minha esposa vai se separar de mim. Eu não tenho nada para oferecer a ela. Eu não tenho nada para oferecer, caramba. Estou sem isso, estou sem aquilo. E aí, pelo contrário, minha esposa me ajudou em oração. Minha esposa começou a interceder comigo, pedindo oração à igreja, às irmãs. É isso que temos que fazer como marido e esposa. Colocar a sua esposa lá em cima, chegar, você, mesmo que, o diácono, Ney, sempre fala,
Eu tô bonitão, a barriga que não ajuda mais, mas ele tá magrinho agora. É isso que temos que fazer, irmãos. Pedir a Deus que nos dê sabedoria. Aleluia, amém? Glória a Deus. A mulher sábia constrói o seu lar, mas o que não tem juízo o destrói com as suas próprias mãos. Como podemos viver o propósito de um casamento abençoado? Como podemos viver? Como podemos viver? Aleluia. Glória a Deus. Primeiro Timóteo, capítulo 3, verso 15. E aí eu já falei, eu já dei a resposta ali, como podemos viver, um propósito de um casamento abençoado. Colocando o seu casamento nas mãos de Deus, deixando Deus ser o capitão maior do seu lar. Está escrito assim ali, ó. Mas se eu demorar, ele está falando, o apóstolo Paulo, a carta, quando ele estava viajando, mas a parte B que vamos estar colocando para a gente ali, como alicerce, que eu falei, deixando Deus ser a coluna e o alicerce da verdade. Diz assim: mas se eu demorar, esta carta vai lhe dizer como devemos agir na família de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a qual é a coluna e o alicerce da verdade. Amém? Então devemos deixar Deus ser o capitão do nosso lar. Amém? Eu estou lembrando aqui de um episódio também, Estou falando de Deus ser Deus, de Deus ser Deus na nossa vida, e falando de estar abençoando, ajudando o nosso esposo, o nosso filho. A irmã Jaísa, falar da irmã Jaísa aqui, uma vez trouxe uma pregação, trouxe uma mensagem para as mulheres, falando sobre sonhos. Aquelas pessoas que tinham sonhos de adquirir, de terminar seu estudo, para que elas, as mulheres, fizessem isso, se matriculasse numa escola que fizesse um supletivo. Você lembra disso, irmã? E aí minha esposa estava nesse encontro de mulheres. E aí quando minha esposa chegou toda empolgada em casa, ela chegou para mim: amor, recebi uma palavra do Senhor, da parte da irmã Jaísa. Ela falou que era para, se eu tivesse um sonho, que as pessoas, se matriculassem, podia fazer, que Deus ia abençoar. E aí ela chegou para mim e falou. Eu trabalhava
à noite, de dia. E aí ela chegou para mim e falou assim, mas como eu vou fazer? Eu tenho meu filho mais novo, era novo ele? Aí eu cheguei para ela, amor, pode deixar comigo. Eu vou cuidar dele para você. Eu vou cuidar dos nossos filhos. Vai lá, pode estudar. E para a honra e glória do Senhor, ela terminou seu estudo. Terminou o 2º grau. Amém? Ela tem mais sonhos aí. Mas no momento certo, o Senhor há de prover para ela. É isso que temos que fazer. Ajudar o nosso cônjuge. Amém? Já estou concluindo já. Aleluia. O que eu escrevi aqui. Tendo Deus como propósito em seu casamento, não tem como dar errado, porque tudo estará no controle dele. Deixa Deus conduzir o seu relacionamento e a sua família. Deixa Deus ser a coluna e o alicerce do seu casamento, da sua casa, da sua família, dos seus filhos. Deixa Deus ser Deus na sua casa, na sua família. O propósito do casamento possui um segredo. Sabe qual é o segredo? Deixar Deus ser o centro. Deixando Deus sendo o centro da sua casa. Esse é o objetivo. Amém? Este é o seu objetivo. O objetivo de quem? De Deus. De abençoar a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos, a geração futuras, como foi cantado no louvor aqui, a nossa ministra de louvor, Célia, cantou, que as bênçãos seja derramada sobre ti, sobre a tua família, sobre a sua casa. Amém? Sobre ti, do teu lado, do outro lado, na sua frente, atrás. É isso que Deus quer fazer na sua família. Deus quer abençoar a tua casa. Aleluia. Deus quer converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a teus pais, para que não venha a ferir e a terra com maldição. Deus quer abençoar a tua família. Amém? Todos entenderam até aqui? Entenderam, amém? Enquanto o coral vai se aproximando, aqui com as suas famílias, aqui em cima, os músicos também. Aleluia. Aleluia. Aí eu vou deixar só uma pergunta para vocês refletir em casa. Você tem dedicado o propósito que Deus tem estabelecido na sua palavra? Você tem? Aleluia. Nós vamos estar cantando um louvor que foi colocado em todo o ofertório aí da igreja, que fala
pedindo que Deus venha abençoar a nossa casa, a nossa família. E nós vamos estar orando pela nossa família, pelos nossos filhos. Pai, mãe, Deus te deu autoridade para colocar, tá? Deus te deu autoridade como pai, como mãe, para abençoar os seus filhos. Aleluia. Quem estiver aí com a sua família, fique perto da sua família. Aleluia. O desejo de Deus é abençoar a nossa geração. E nós vamos estar depois orando junto com os pastores. Aqui está a família Shekinah. Aqui está as famílias dos nossos integrantes do coral. Filhos, genros. Queria chamar aqui meu filho também. Minha filha. Meu genro, minha nora. Aleluia. Você, pai e mãe, você tem um compromisso com Deus para estar honrando a vontade do Senhor, abençoando a sua casa, os seus filhos, para que o inimigo não tenha retaliação, não tenha poder para tocar nas mentes dos teus filhos. Para que eles não venham trilhar caminhos errados, mas que eles venham trilhar caminhos na presença do Senhor. Aleluia. Patrícia, fica ali perto da sua esposa ali, Patrícia. Aleluia.